Tivemos um problema técnico, por isso atrasamos 15 minutos. Vocês nos perdoem e vamos continuar aqui. Já lemos o Evangelho, já fizemos a nossa prece. Estamos no capítulo 7 do Livro dos Médiuns, quando fala da bicorporeidade e transfiguração. Item 121. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes possui, portanto, dois corpos. Porém, desses dois corpos, só um é real, o outro é apenas uma aparência. Pode-se dizer que no primeiro possui a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não temos exemplo algum, e a razão parece demonstrá-lo, que no estado de separação os dois corpos possam gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Além disso, ressalta do que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer, enquanto que o corpo aparente permaneceria visível. A aproximação da morte atraindo sempre o espírito para o corpo, ainda que por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque não é orgânico, porque não é formado de carne e osso. Ele desapareceria no momento que fosse matá-lo. Então vamos lá. O que ele disse aqui? Tudo que nós já vimos. Como que o homem pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? O segredo está no perispírito. Então, Bruna, olha para mim, senão você não vai aprender, depois você lê. O homem, ele é composto de um corpo físico, um corpo espiritual e um espírito. Então nós somos espíritos que temos um corpo espiritual e temos um corpo físico. Quando a gente morre, que chama de morte, é a morte do corpo físico. O espírito permanece com o seu corpo espiritual. Então quando a gente vê os espíritos, a gente vê o perispírito. O corpo do espírito. Você não está vendo a minha alma, você está vendo o meu corpo físico. Quando vê os espíritos, vê o corpo físico do espírito, que é o perispírito, que é físico também. Um físico mais sutil do que esse. Nesse item, ele disse que, já que o corpo saiu, a gente poderia matar o corpo, já que o espírito saiu, poderia matar o corpo físico, sem que o espírito visse? Não, o espírito vai pressentir, ele vai voltar. Ele vai voltar, viu? Não tem que ficar com medo, ele volta. Por que ele volta? Porque ele está ligado ao seu perispírito. O cordão fluídico é o perispírito. Então, todo dia que a gente dorme, a gente sai do corpo. Todo dia a gente treina para morrer. A gente sai do corpo. Vai para algum lugar, está com alguém. Mas está ligado ao corpo, está ligado pelo laço. E a alma, o espírito não morre. No mundo espiritual tem armadilha? Tem. Vão me dar tiro lá? Tem tiroteio também. Vai me matar? A alma não morre. Como é que vai matar? Daí alguns pesadelos que algumas pessoas têm. E quando isso acontece, o que ocorre com a gente? Acorda, de repente eu tive um pesadelo. Então, quando o espírito se desprende do corpo, que é emancipação, e na emancipação a gente estudou no Livro dos Espíritos, ou quem não estudou, vamos estudar, você tem ali o sono, o sonho, o êxtase, a catalepsia, a letargia, o sonambulismo, tudo é emancipação da alma. Nessa emancipação, o espírito pode se materializar e ser visto. Por quê? Fica parte do perispírito aqui no corpo físico e ele vai com outra parte lá para algum lugar, alguma situação, como ocorreu com Eurípides Barçanufo, como ocorreu com Santo Afonso de Liguori, como ocorreu com o Santo Antônio de Pádua. E o Santo Afonso de Liguori explicou que é preciso ter uma elevação para fazer isso. Para você ir fazer algo em outro lugar e voltar, tem que ter elevação. Era o que Eurípides fazia, era o que Santo Antônio de Pádua fazia. Entendeu, Bruna? Então é isso que a gente está estudando. Vamos para o 122. No centro...
É moral ou uma característica do médium? Moral. Para ter, a gente sabe, como você disse, que a mediunidade é orgânica, está erradicada no corpo físico. Mas esse tipo de desprendimento, esse tipo de mediunidade, você tem que ter elevação. Você vê que quem de nós se desprende vai conversar com Jesus, como fez Eurípides, conversar com Maria, mãe de Jesus. Não é qualquer um. Quem de nós, mesmo com desdobramentos assim, eu vou fazer um parto ali, vou atender ali o meu pai que está sendo condenado erradamente, tem que ter elevação. Porque ele pede a Deus, como disse Santo Afonso de Liguori, ele tem consciência do que vai fazer, olha só, consciência. E eu tenho que resolver um problema agora, vocês me aguardem? Aí você já sabe, sendo repetitivo, como era o caso de Eurípides, tá bom, eu vou lá, vou fazer isso e já vem. Os alunos já sabiam, ele se debruçava, porque o corpo tem que entrar no estado de torpor, e ele ia, é qualquer um que faz isso. E Santo Antônio de Liguori falou aqui atrás, ó, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Ó, o homem, é no item 119, na pergunta número 1. Podereis dar explicação desse fenômeno? Olha o que diz Santo Antônio de Liguori. Sim. É a pergunta número 1. Está na página anterior, na página 143 aí. Sim. O homem, quando está completamente desmaterializado por suas virtudes, quando elevou sua alma a Deus, olha aí, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como? O espírito encarnado, sentindo vir o sono, pode pedir a Deus para transportar-se para um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiser de chamá-lo, abandona então o corpo acompanhado de parte do seu perispírito. O perispírito não é um bloco único. Parte do seu perispírito e deixa a matéria imunda no estado próximo da morte. Digo próximo da morte porque o corpo restou um elo que liga o perispírito à alma e à matéria. Elo que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio que é tudo que deseja saber. Então ele falou da elevação, que tem que ter elevação, que tem que ter virtudes. E ele pede a Deus e vai. Entendeu, Márcio? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. 122. Número 1 com 2 patinhos. Passemos ao segundo fenômeno, da transfiguração. Então, na aula passada, na aula retrasada, nós batemos e debatemos bastante sobre a bicorporeidade. Ficou bem compreendido isso, né? Agora a gente vai entrar na transfiguração. A gente ouve muito falar na transfiguração de Jesus, que é diferente dessa transfiguração aqui. Jesus se mostrou no seu brilho, na sua elevação, quando no Tabor conversava com Moisés e Elia. Transfigurar é transformar. E ele vai dar um exemplo interessante de uma menina aqui, que as pessoas viam outra pessoa nela. Tá? Então vamos lá. Passemos ao segundo fenômeno da transfiguração. Vou espirrar, tá? Tem que dar um espirrozinho aqui, não tem jeito. Dessa maneira. Desculpem. Vamos lá. Está com medo de morrer, vê se pode. Né? Eis a este respeito um fato cuja perfeita autenticidade podemos garantir e que ocorreu nos anos de 1858 e 1859 nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de 15 anos gozava da singular faculdade de transfigurar-se, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que acreditava-se ter diante de si uma pessoa tão semelhante eram os traços do rosto, o olhar, o som da voz e até o modo de falar. Ó, mudava tudo nela. Este fenômeno repetiu-se centenas de vezes, sem que a vontade da jovem tomasse parte alguma. Ela voluntário, então. Ela tomou várias vezes a aparência do seu irmão falecido, alguns anos antes. Ela reproduzia ali não somente o semblante, mas a altura e o volume do corpo. Um médico, ainda foi constatado por um médico, hein? Isso aconteceu centenas de vezes,
um fato. O médico da região inúmeras vezes testemunha esses efeitos estranhos e, querendo certificar-se de que não era o joguete de uma ilusão, fez a seguinte experiência. Soubemos dos fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e de várias outras testemunhas oculares muito honradas e dignas de crédito. Ele teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no de transfiguração, quando apresentava a aparência do seu irmão de 20 e poucos anos, e que era mais alto e mais forte que ela. Pois bem, verificou-se que neste último estado o peso era quase o dobro. A experiência era concludente e impossível seria atribuir esta aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar este fato que em outros tempos teria sido considerado milagre e que chamamos muito simplesmente de fenômeno. Uma coisa interessante, vamos lá. Ela se transfigurava, tinha toda a aparência lá do defunto, certo? E não era alucinação, porque se fosse lá para o seu... Como é que é? Seu escritório? Não. Seu consultório, você ia mandar ela tomar lá um tarja preta, né? Não era alucinação, porque centenas de vezes isso aconteceu, pessoas testemunharam, inclusive o médico, e resolveu fazer a experiência, pesar, e o peso dela estava o dobro. Aí vamos lá, vamos analisar esse fenômeno. O fenômeno aconteceu. Essa é uma característica dela. Na verdade, há uma incorporação. O espírito fala através dela, então é incorporação. Interessante, não fala em psicofonia. Psicofonia é outra coisa. Envolve e tem. Olha, só vendo de perto o fenômeno para dizer se é psicofonia. Psicofonia é uma coisa muito rara, é raríssimo, não é comum. Ali no SEMA fala médium psicofônico, é raro. Como aqui a gente fala médium de incorporação, também não é comum. A gente dá um nome generalizando, porque no trabalho mediúnico você tem a intuição, você pode ter psicofonia, pode ter a incorporação, vários fenômenos. Isso varia muito de médium para médium. Então, nesse caso aqui, ela tomava, tanto que era a voz do espírito, a aparência do espírito, o olhar do espírito, e é uma característica muito pessoal. Aí entra a especificidade da mediunidade dela, porque não é toda transfiguração que isso acontece. Na dela acontecia, inclusive dobrar o peso do corpo. Interessante esse fenômeno, interessantíssimo. As pessoas falam muito do Divaldo, quando o Dr. Bezerra dá a comunicação através dele. Ele se transfigura. E realmente, eu já vi uma vez aqui ali eu fui ver, ele fica com aquela aparência de velhinho, ele muda. Mas muda mesmo. Certa vez, estudando, eu já falei para vocês com o Altivo, lá sobre medicina espiritual, e dependendo da pergunta feita, ora respondia o Baltazar, ora respondia o Dr. Erma, ora o Inácio Bittencourt. 3 espíritos bondosos, 3 espíritos elevados. E era impressionante. Primeiro, o sotaque, que o Dr. Erma é alemão. O Inácio, português. E o Baltazar, ele não é daqui, é lá do Oriente, mas ele tem um olhar firme, completamente diferente dos outros 3 espíritos. E o rosto do Altivo se modificava. Tinha um grupo pequeno lá, que a gente estava pesquisando, estudando com ele, e foi uma experiência inesquecível. Então o Altivo era médium de incorporação, era médium psicofônico, ele tinha todo esse tipo de mediunidade. Médium de incorporação, médium intuitivo, tinha vidência. Aí, Bruna, você vê quem que estava com ele ali? Espíritos elevados. Por quê? Por causa do trabalho dele, a importância do trabalho dele. Então, esses espíritos, quando incorporava nele, mudava a maneira de falar, o sotaque. Sabe o que é sair de um sotaque alemão, carregado, e um de português? Eu, na minha infantilidade, a primeira vez que eu vi, eu comecei a rir. Na minha infantilidade.
E eu comecei a me segurar, depois eu fui acostumando. Fora a transformação do rosto dele. Então isso é possível, pelas características do médium. Agora, nessa moça aqui, a transfiguração era tão patente que ela modificava, inclusive, o peso do corpo. E ela era involuntário, né? Ela não era por vontade dela, era algo que estava além da... Era involuntário, ela era pega de surpresa. Aí, eu vou falar a mesma piadinha, quem já ouviu, vou falar de novo. Eu fui me pesar aqui, eu estava com 100 quilos, e eu concluí que eu estava então transfigurado, eu estava incorporado com algum espírito ali. Né? Eu nunca mais me pesei. Minha cabeça, eu também não gosto de ficar procurando. Quem procura acha, não é? Eu tenho 75 quilos, era o que eu tinha. Quando eu era atleta, corria, 75 quilos. Minha cabeça é de 75. Aí fui passar por uma famigerada balança, que estava bobeira ali no corredor de um hospital. Que é o dia que a gente foi ver a menina lá. Ninguém no corredor e a balança ali chamando, né? Eu falei, eu vou me pesar. 100 quilos. 120 com a perna só, eu estava incorporado. Agora eu descobri. Agora eu descobri por que o peso aumentou tanto. Então, Essa matéria sutil, ela tem peso. ah, tem, com certeza tem. O perispírito tem um peso, pode ser de algumas gramas. Mas no caso dela era um peso muito grande, por causa das peculiaridades da sua mediunidade. Né? Fala. Então, nesse caso dela, essa menina, ela se transfigurava de forma mediúnica dela, com uma potência máxima. Ela não fala de psicofonia. Em todo momento do fenômeno, ela apenas se transfigurava para mostrar para as pessoas algo. Não era que ela se transfigurasse para mostrar, porque o fenômeno era espontâneo. Ela tinha possibilidade. Quando o espírito vinha, tomava ela e ele tinha a aparência dele. Era isso. Não era nos casos de Leandrini que tinha que mostrar, fazer exercício. Não era experiência, era natural. Tanto que Kardec colocou aqui. Né? Muda tudo. Maneira particular de falar. Então, tudo indica que é uma incorporação. Entendeu? E Kardec... E essa é a diferença do médium psicofônico. O que acontece? Cada comunicação é uma. Né? Tem espíritos que se aproximam da gente que conseguem compatibilidade fluídica para fazer todo, para abraçar a gente. Né? E aí você muda a voz, você pega até a fisionomia. Então, não, vamos lá. Sim. Quando você... Nenhuma comunicação é igual a outra. Tem uns que falam e a gente reproduz, tem outros que tomam o nosso aparelho fonológico e a gente fala através da gente, tem outros que nos abraçam completamente. A gente vai especificar isso melhor. Eu não vou falar agora sobre tudo isso que você disse, porque quando acabar esse capítulo, começa a ficar mais interessante o estudo, que a gente vai entrar no laboratório do mundo invisível e nas mediunidade propriamente dita. Quando chegar na psicofonia, aí eu vou aprofundar um pouco mais sobre tudo isso. Tá? A gente vai falar, inclusive, de 1500 para 1000, que Leon Denis fala ali, a vibração. E a gente diferenciar a psicofonia da... Kardec não fala de incorporação. Você pode procurar aqui, não tem. Ele fala da possessão. Quem fala em mediunidade de incorporação é Leon Denis. Kardec não fala. Fala na possessão. Então, depois, mais para frente, a gente vai ver isso. Inclusive, quando a gente chegar lá na parte das obsessões, que tem a obsessão simples, a subjugação, a possessão, a possessão, a gente vai falar sobre isso, tá? Eu não vou adiantar agora, não. Porque senão vou pegar aqui uns 20 minutos para falar sobre isso, 30, e a gente vai perder aqui esse ponto. Mas o caminho é por aí. Eu vou dar exemplos do Altivo, que para mim é referência, foi o médico que a gente trabalhou perto dele, conversou muito com ele, e ele ensinava aquilo que ele sabia para a gente. Eu vou passar para vocês mais para frente. Então vamos lá, 125.
né? 23. A transfiguração, em certos casos, pode ter como causa uma simples contração muscular, que pode dar à fisionomia uma expressão completamente diferente, ao ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Temos observado em alguns sonâmbulos. Olha aí, o sonambulismo, o camarada no estado sonambúlico e se transfigurar. Neste caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher, e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. Ó, nesse caso aqui. No caso de que se trata, é bem evidente que há algo além. A teoria do perispírito vai nos indicar o caminho. Está vendo? Não é todo o caso. O caso da transfiguração dessa menina é único, né? Então está mostrando que isso é possível. Kardec lá no final, vou botar até uma teoria. E se fosse uma criança, será que ela ia ficar baixinha? Ele diz que isso é uma teoria. Pessoal, não, é uma teoria, né? Mas tudo vai ser explicado pelo perispírito. Admite-se, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação na disposição molecular pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por consequência, a opacidade. Então a gente viu isso nas propriedades do perispírito. Então o perispírito do espírito pode dar todas essas propriedades, inclusive a tangibilidade, que é você tocar no espírito, você falar com ele. Tanto ele incorporando no médium, ele aparecendo aqui do lado. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode experimentar as mesmas transformações. Que esta mudança no estado opera-se pela combinação dos fluidos. Então até mesmo o encarnado pode fazer o que a gente está falando que o desencarnado faz. É só o encarnado estar dormindo, sair do corpo e se materializar aqui. Como aconteceu com Santo Afonso de Liguori, Santo Antônio de Pádua, com Eurípides Bassanufo. Como pode a gente ali botar o endereço da Márcia ali? Não pode botar o endereço da Márcia porque vai cair a casa. Vamos botar um endereço mais leve? O da Raquel. Piorou a Raquel. Piorou. Do Carlos. Carlos é mais tranquilo. Então a gente pode botar o endereço da Márcia ali. Aí evoca o endereço. A Márcia pode vir e incorporar. Se ela estiver dormindo, ela vem incorporar no médium e a gente conversar com a Márcia. Mas é possível. É possível. Então você está dormindo na sua casa, a gente chamou e os espíritos trouxeram, porque esse trabalho tem uma disciplina, tem uma ordem, tem uma orientação, ela vem. E o doutrinador vai ter que observar se a Márcia é a Márcia mesmo ou se é um espírito desencarnado. Mesmo princípio. Vamos lá. Pode experimentar as mesmas transformações. Que esta mudança de estado opera-se pela combinação dos fluidos, sempre uma combinação de fluido. Inclusive na vidência, combina-se o fluido do desencarnado com o médium. A gente já viu isso lá atrás. Imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando em torno do corpo de maneira a envolvê-lo como numa espécie de vapor. Neste estado ele pode sofrer as mesmas modificações como se tivesse separado. Se ele perde a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ficar velado como se estivesse mergulhado numa bruma. Olha que coisa interessante. Inclusive o corpo do médium pode desaparecer. Tem um livro do Peixotinho, esse livro não tem mais, está esgotado. E não pode mais, por causa dos familiares dele, editar. Eu tenho ele ali. Tem uma experiência dele que ele não é desmaterializar. Ele estava num quarto, ele sumia ali no quarto e aparecia em outro quarto. Olha que fenômeno interessante. Então, você está aqui, imagine o Luiz aqui. Aí Luiz some e Luiz aparece lá na outra sala ali. Médium veio para comprovar o fenômeno. Inclusive, se vocês botarem aí, eu sempre digo, botem no Google Peixotinho. Peixotinho. Vocês vão ver as materializações que ele fazia. Ele deve ter um centro lá em Itaipu, Niterói. Não sabia não. Não sabia. Então o Chico, no início, ajudou muito o Peixotinho. É porque o Emmanuel disse para o Chico. Ele gostava, né, do fenômeno. Você que sabe, você não veio para isso.
Se você começar a trabalhar com materialização, seu fluido vai todo embora, vai se desgastar para isso. O seu trabalho é outro, é na psicografia. Você não vai conseguir fazer os dois. Ele se teletransportava, né? Se teletransportava. Então vocês vão botar aí na internet, vão ver o Chico do lado dele, o Chico novinho. Do lado do Peixotinho. Pode botar aí por curiosidade, o Bruna. Escreve Peixo, lembra de peixe? Você vai ver as materializações. É doado, então, o ectoplasma do médium, sai feito um algodão doce por todos os orifícios, ouvido, nariz, boca, e o espírito vai ali se materializando. Vamos continuar. Ele poderá até mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se esta for a vontade ou o poder do espírito. Um outro espírito, assim aconteceu com Jesus. Jesus se tornou brilhante, né? Mas era o seu perispírito ali se expandindo, que é uma das características do perispírito, aqui, ó, a Dilane abriu aqui, a gente sempre abre, aqui o Peixotinho era militar do Exército, o Chico do lado dele, aí parece uma penada aqui, mas é um espírito que está com roupa branca aqui, materializado. Parece a Dilane aqui, o espiritinho aqui. Esse cabeludo aí, né? É interessante, o que eu acho interessante nessa foto aqui, essa daqui, olha ele deitado, e aqui eu já estou falando de materialização, tá? Aqui é transfiguração, então abrir só um pouquinho mais. Olha como é que sai pela boca, pelo lado ali o ouvido, feito um algodão doce, uma gosma, né? E atrás ali está um espírito ali, parece uma freira, toda de branco, mas é o ectoplasma que está sendo absorvido pelo perispírito do espírito, aí o espírito se materializa. William Crookes fez isso em laboratório e era tão nítida que o William Crookes cortava cabelo do espírito, roupa, pedaço da roupa, ele conversava por horas. Então são fenômenos, e as pessoas dizem assim, ninguém veio de lá para contar, né? Olha o Chico aqui novinho, ó. As pessoas dizem que ninguém vem de lá para contar, por isso que não acredita na vida de além-túmulo. O que mais tem é publicação sobre isso. Olha o Chico novinho aqui do lado do... Agora você vê, desde novo o Chico tinha um problema naquela vista, e que doía muito. E nunca deixou de trabalhar. Aí a gente com dor na unha não quer trabalhar. Estou com dor na unha, hoje eu não vou. Só vem se não der para levantar da cama. Deu para levantar, vem trabalhar. Está com gripe? Se não estiver escorrendo para não cair em cima dos outros, vem. Então vamos lá. 124 agora, né? É a 124? Não, acho que não acabou aqui a 123 ainda. Um outro espírito combinando seu próprio fluido com o do primeiro pode substituir-lhe a sua própria aparência, de maneira que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser verdadeira, foi o que a gente falou ali do Peixotinho, causa do fenômeno estranho e raro. Raro, viu? É preciso que se diga da transfiguração. Quanto à diferença de peso, ela se explica de mesma maneira que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, porque a quantidade de matéria não aumentou. Ele sofreu a influência de um agente exterior que pôde aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo, como já explicamos acima no número 78 e seguinte. É provável, portanto, que se a transfiguração ocorresse sobre a aparência de uma criancinha, que o peso diminuísse proporcionalmente. Aí que ele colocou, mas isso é uma hipótese, que ele vai falar aqui em seguida. É apenas uma hipótese, ele nunca viu isso acontecer. Ficou bem claro? No caso lá daquela moça, daquela menina, aquilo ali é aqueles asteriscos, né? A exceção. Era a característica dela. Aí na 624, quer ler, Adilane? Na 624 ele diz assim, concebe-se que o corpo possa tomar uma outra aparência de maior ou igual dimensão. Por que ele botou maior ou igual dimensão? Por causa da expansibilidade do perispírito.
a expansibilidade, uma das propriedades dele. Mas como poderia tomar uma aparência menor a de uma criancinha, como acabamos de dizer? Poderia? Então o médio parecer bem menor? Aí ele vai dizer, neste caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente. É uma pergunta, né? Neste caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente? Também não dissemos que o fato tenha se produzido. Apenas quisemos mostrar, ao nos referir à teoria do peso específico, que o peso aparente teria podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos sua possibilidade, nem a impossibilidade. Mas no caso de ocorrer, pelo fato de não se poder dar-lhe uma solução satisfatória, isto não o infirma. Olha o Kardec, né? O bom senso de Kardec e como ele pensou. Poxa, se apareceu ali, se transfigurou maior por causa da expansibilidade, não poderia ser menor? Só, não estou dizendo que isso pode acontecer, mas também não estou dizendo que não pode. A gente não viu nenhum caso desse. Eu não posso infirmar. Mas o segredo de tudo está no perispírito, né? A gente não sabe dessas exceções. Tudo tem que estar dentro das leis da natureza. Não existe milagres. É preciso não esquecer que estamos no início da ciência e que ela está longe de ter tido a sua última palavra sobre este ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam perfeitamente se tornar visíveis. Estava no início, não poderia se explicar tudo. Como Santo Afonso de Liguori não deu o mecanismo da bicorporeidade. Ele só disse que aquilo era possível. Aí Kardec explica de novo e pergunta de novo. Ele sai pela tangente. Ele não explica. Na pergunta da resposta número 2, ele diz, lá na página 143, quando Santo Afonso de Liguori diz que é possível, que o segredo está no perispírito, ele não entra no mecanismo. Aí Kardec de novo pergunta, na questão número 2, isto não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Aí Santo Afonso sai pela tangente aqui, estando desligado da matéria, conforme seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível matéria. Então ele não entrou nos detalhes. Mas hoje a gente já tem meios de conhecer melhor isso. Com os estudos, com o aprofundamento da doutrina, a gente já compreende melhor essa tangibilidade. Porque muitos desses espíritos, na verdade, eles têm conhecimento do fato, mas eles não sabem como opera. Não é isso, não é isso. Por causa da elevação de Santo Antônio de Glória. Ele não explicou porque não tinha palavra, não tinha como explicar. A gente não ia entender. Então tem coisa que não dá para falar. Por exemplo, quem é Deus? É uma pergunta filosófica, uma resposta filosófica. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Você vai ter que pensar muito nisso. Não tem como explicar. Não tem como a gente entender Deus. E mais na frente, Kardec insistindo com as perguntas, os espíritos respondem. Acho que é na questão 10 ou no 8, ele responde. Falta um sentido para entender Deus. Então nos falta um sentido. Então a gente não vai compreender Deus. A gente não consegue. Não tem como a gente entender Deus. Como que a gente vai entender algo incriado? Deus é. Melhor definição de Deus, né? Depois do livro dos Espíritos. Mas na verdade, a resposta dos Espíritos significa isso. Deus é. É tudo. É tudo, a causa de tudo. Então quem foi que criou Deus? Então esse que é o Deus do Deus. E quem criou o Deus do... A gente se perde num labirinto. Então tem coisas que não dá para a gente compreender. O que deu, ele vem explicando. Mas com o avanço, por exemplo, da tecnologia, a gente vem compreendendo muito melhor o magnetismo. Lá no livro dos Espíritos, acho que é questão 388, 389, quando ele pergunta, o Kardec pergunta desses encontros fortuitos, não é? O magnetismo, o que os Espíritos respondem? O magnetismo é o piloto de uma ciência, não é isso? Que no momento de futuro vocês entenderão melhor. Por quê? Naquela época não dava para ele falar muito, hoje dá para a gente compreender melhor, né? Essa força de atração e de repulsão ao mesmo tempo, que faz com que a gente se junte ou que a gente se repila. Você vê Jesus, sei lá, sempre uma multidão em torno dele, mas tinham aqueles que não gostavam dele.
Determinados políticos juntam um grupo. Tem outros que tem políticos que têm muito magnetismo, os repele e por aí vai. Então vamos lá. 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que por mais extraordinário que possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas como já explicamos na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, acreditamos ser inútil reproduzir aqui os detalhes dele. Diremos apenas que trata-se de uma variedade de aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente a forma de uma pessoa viva ao ponto de dar completa ilusão. Grego a, privativo, né? A gêneros, quer dizer, não vivo. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Você estudou aqui semana passada. O que é um agênere, Carlos? O que é um agênere? Acabei de ler. O que é um agênere, Raquel? O que é um agênere, Luiz? Não foi gerado. O que não foi gerado. Nota 5,5. Passou raspando, viu? Então, agênero é isso. É um ser espiritual, é um desencarnado, que ele aparece como encarnado, ele conversa com você, ele fala com você, você pensa que ele está ali, está vivo, e de repente ele desaparece, porque ele não tem corpo físico. Dizem que ele não come, né? Ele não come. Ele pode até comer. Ele pode até comer, sim. Pode. Vou te explicar como e por quê. Tem um livro chamado Os 4 Evangelhos de Rusteng. Vocês já ouviram falar? Tinha na FEB os rustenguistas. Rusteng foi contemporâneo de Allan Kardec. E ele escreveu, eu não li, eu não posso falar muito porque eu não li. Tive até na época que eu tinha tempo, vontade de ler para ler. Aí falei com o Altivo, perguntei se ele tinha, porque não tinha lá na livraria para comprar. Ele tinha em casa. Eu falei assim, Nilton, não perde tempo não. Vai perder tempo, porque é grosso, é muita coisa, não vai acrescentar muito. Então, na época foi isso que ele me disse, então eu não procurei não ler. Mas o Rusteng, ele dizia que Jesus era um agênere. Jesus não tinha corpo físico, ele tinha um corpo fluídico, corpo de fumaça, como dizem. E muitos espíritas pensavam, não sei se pensam ainda dessa forma. Mas se Jesus fosse um agênere, o que está no Evangelho não é real. Então ele não sofreu. O espírito não sente dor, então ele ia para a cruz e não ia sofrer nada. Botou coroa de espinho, furaram com a lança, e aí? Ele era agênere. Não teria sido gerado, né? Que não teria sido gerado. E fala-se da geração de Jesus. Jesus tinha irmãos. Tiago, vários irmãos, está lá no Evangelho, tinha irmãos. Então Maria teve vários filhos, Jesus foi um deles. Eles, os irmãos de Jesus, Jesus não cita, ali não é citado, é pouco citado, porque na verdade eles não compreendiam a missão de Jesus, porque achavam ele diferente, estranho, né? Camarada estranho. E então Jesus, essa teoria do corpo agênere, não é a teoria espírita, não é isso que Kardec traz para a gente. Mas isso é possível. Um espírito, alguém me deu um exemplo aqui na aula no outro dia, que uma pessoa falou com ele sobre o emprego, conversou, orientou, mostrou. Ele, mas é ali, posso, vai lá que vai dar tudo certo. Tá bom. Aí quando ele olhou para falar para a pessoa de novo, olhou para onde tinha que ir, quem tinha que procurar, sumiu. A pessoa sumiu, desapareceu. As freiras que estavam precisando fazer uma escadaria para o segundo andar. Isso. E ele apareceu lá, construiu uma maneira desconhecida por todos, né, numa engenharia inovadora para a época, que ela não tinha sustentação, e depois ele desapareceu, não apareceu nem para receber o pagamento. Pois é, aí está a escada de Loreto, falaram isso aqui na aula passada também. Tem que procurar aí no Google aí para a gente pesquisar direitinho. As freiras queriam ir para lá para o segundo andar, não tinha como.
Apareceu um carpinteiro voluntário, se deu a madeira, deu tudo, uma madeira rara que nem acharam mais, e a escada está lá até hoje. E aí? Uma gênere. Aí é questão de comer ou não comer. Jesus não partiu o peixe junto com os apóstolos? Então ele comeu. E quando ele encontra com aqueles discípulos, ele senta com eles para comer. Senta com eles para comer. Senta com eles para comer. Agora, a gente até entende, mas a gente não compreende. Muitos fenômenos a gente ainda, por mais explicação que tenha, você fica, né? Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Ele vai falar da tabaqueira aqui, quando chega agora no capítulo número 8. Ele vai falar, aí vai fazer uma pergunta: e se a gente cheirasse ali o rapé da tabaqueira? Ia espirrar. Ué, o espírito traz uma tabaqueira com rapé e eu encarnado, se eu for lá pegar aquele pozinho, vou espirrar? As coisas interessantes, né? Aí a gente também vai entendendo que Jesus não fez milagre nenhum nas curas dele. Tudo nas leis da natureza. Tudo é compreensível. E quanto mais a gente entende, mais Jesus cresce aos nossos olhos. E espirra, quando tem uma flor que eu sou alérgica demais. Quando o espírito aparece com essa flor, não dá uma alergia danada, não sobe. Aí, tá vendo? Ela, como tem uma sensibilidade maior, chega a espirrar. Alguma pergunta? Lembrei agora do Dr. Paulo César Frutuoso, né? Quando ele conta lá nas reuniões de materialização, que uma vez o médium levou um relógio, não sei se você leu isso. Eu trouxe para vocês aí, faço o curso da medicina, tem esse relato também. Ele trouxe um relógio para a sessão, né? E o relógio sumiu no final da sessão, o relógio desapareceu. Aí eles chamaram correndo o médico de materialização, que já estava indo embora, estava no carro, porque os espíritos tinham desagregado, né, a matéria, olha isso, desagregaram, né, e o relógio sumiu. Eles chamaram todo mundo de volta, deram uma bronca danada no médico, falaram: nunca mais você traz nada para cá. E eles conseguiram, com muito esforço, voltar com o relógio, trazer o relógio de volta. Tem Não vi. explicação para a gente o negócio deles? Ainda não, né? A gente acredita, mas fica com medo. Como é que aconteceu isso? Pois é. A gente teve aqui, estudou aqui durante 1 hora, vamos entrar no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Então acho bom a gente estudar semana que vem, começar o capítulo 8, next week. Ok? Ficou dúvidas? Muitas. Quando tem dúvida é porque a aula foi bem dada. É assim que é bom. Né? Alguma pergunta? Não? Gostou, Bruna? Então é rápido, não dói. E a gente aprende devagarzinho, a gente vai caminhando. Quer fazer a prece, Edilane? Faz a prece. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pelo ambiente de amor, de paz que sentimos aqui. Agradecemos a presença amiga dos nossos guias, do altivo, das nossas irmãs queridas, irmãos. Muito obrigado, Ernesto Bozano, a Dona Ivone, a todos vocês, pelo carinho, pela inspiração. A nossa gratidão a Allan Kardec, nosso mestre, a Leon Denis. Que Deus abençoe a todos nós o nosso esforço. Que Deus abençoe esta casa, que ela continue divulgando a doutrina espírita, divulgando Jesus, divulgando Kardec. Conduza-nos, Senhor, aos nossos pontos de origem, em paz e em segurança. Abençoe aqueles que nos ouvem de seus lares, que eles sintam nesse momento esse mesmo ambiente que aqui estamos sentindo, de amor, de harmonia, de equilíbrio. Que seja então, em nome desse amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome do amor de Deus, nosso Pai, de Jesus de Nazaré, acima de tudo, que encerramos os estudos em torno do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Que assim seja.